Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sejam bem-vindos aos Breakers Digitais. Vamos começar mais uma aula hoje sobre a parte psicológica da questão da retórica e a argumentação. Eu vou dizer logo no começo que é importante vocês terem assistido os outros dois vídeos, porque agora nós vamos para uma parte mais psicológica da questão e é dividida em três fatores: o ambiente, o convencimento e a persuasão. Então agora nós vamos falar sobre a questão de gestão de emoções um pouco mais, diferente do que a gente falou na parte histórica. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Aqui nós temos três fatores: o ambiente, o convencimento e a persuasão propriamente dita. Se você assistiu o vídeo anterior, não preciso dizer a diferença de convencimento e persuasão, certo? Então nós podemos começar com o ambiente. Você precisa saber o que é um auditório e o que é um interlocutor. Primeira coisa que precisa saber, que estão as diferenças. Muitas vezes, vou começar pelo interlocutor, certo? Muitas vezes o interlocutor, ele é o meio da transmissão, como por exemplo, a pessoa que está entrevistando você, ou seja, o entrevistador ou aquela pessoa que está interrogando você, ele é o interlocutor. E muitas vezes ele pode ser também uma pessoa ativa que está debatendo com você. Então, o interlocutor é esse, a pessoa que fala e escuta. E outras vezes ela é apenas o canal. Então você tem que ter esse cuidado de saber o que é interlocutor e o que é o auditório, porque muitas vezes pode acontecer de você estar falando com um interlocutor, mas é o auditório que vai sentir as dores do interlocutor, muitas vezes. Então tem que saber a diferença entre os dois. O auditório é quem está escutando, na maioria das vezes é uma escuta passiva, que pode ser universal ou particular. E a diferença está aqui. O universal é um ambiente que ele não tem controle, como por exemplo o YouTube. Ele é um ambiente de auditório que é universal, que você não é controlado, vai aparecer várias pessoas que podem clicar no seu vídeo e tal. O ambiente particular é aquele que nós temos o controle, como por exemplo um showmício fechado, ele é um auditório particular, só aquelas pessoas podem estar lá escutando. Então essa é a diferença entre auditório e interlocutor, e isso interfere na questão fator ambiente. Vamos agora ao fator convencimento, que já é a parte de gerenciamento de informações. Então, o que se faz na parte de convencer? Primeiro, faz-se uma pré-adesão. O que é uma pré-adesão? São coisas que você... Não sei se vocês já escutaram... Se vocês já estudaram marketing, e inclusive tem cursinho de sedução aí que fala sobre essa questão. Quando uma pessoa diz vários sims, a probabilidade dela dizer outro sim é altíssima, porque você fez ela falar vários sims. Já ouvi falar muito sobre essa questão e eu estou passando para vocês que é a mesma coisa dessa pré-adesão. Então essa técnica do sim é a mesma coisa de uma pré-adesão que o livro descreve, que muitas vezes é uma pergunta e também pode ser um spin selling. O que é o spin selling? O spin selling é você conscientizar a pessoa, ao invés de você dizer que seu produto é bom, você faz a própria pessoa ver que o seu produto é bom, que é um método do spin selling. Então ele trabalha muito com essa questão de pré-adesão. Depois da pré-adesão, aí vem as presunções. As presunções mais usadas são a normalidade e a verossimilhança. São duas coisas diferentes. Ou seja, a presunção é uma informação que é provável. Existe uma alta taxa de probabilidade, e a normalidade é algo que a pessoa tivesse na condição normal, ela aceitaria. Então essas são as duas bases da presunção depois da pré-adesão. Uma situação em que uma pessoa normal gostaria e uma situação de alta taxa dela gostar, que é a verossimilhança. Agora, uma coisa que é importante, que não existe lá no livro, mas eu vou deixar aqui, é o LCO e o LCS. O que são essas duas coisas? Que o ser humano ele possui duas linhas de comportamento. Ele possui a linha comportamental objetiva e a linha comportamental subjetiva. O que seria isso daí? Seria que a pessoa se comporta de boa enquanto ela está no modo automático. Quando entra alguma informação nova, fora do padrão, ela entra numa linha comportamental subjetiva, que ela quebra o padrão objetivo dela, quebra o padrão normal até entrar numa nova linha comportamental objetiva novamente. Isso aqui é questão de hábitos. Por exemplo, uma pessoa que nunca pensou que um cara estaria atrás dela para dar uns
piteco nela, tá em linha comportamental objetiva. A partir do momento em que ela descobre que tem alguém querendo dar uns tecos nela, ela entra na linha comportamental subjetiva e quebra o padrão normal e começa a criar-se uma nova linha até que isso volte a ser uma linha comportamental objetiva. O que é importante você saber sobre isso daqui? Isso aqui foi algo que eu inventei, tá certo? O importante você saber isso aqui é a dinâmica que existe no ser humano. Por isso que o ser humano, ele, de certa forma, ele é previsível e imprevisível, porque ele pula de linha de vez em quando. A partir do momento em que ele se premedita, ele começa a entrar numa linha subjetiva. E isso, o que vocês precisam saber sobre isso é que não há como condicionar o ser humano para sempre. Isso é algo importante, porque se você segue a linha de que você pode psicologicamente condicionar uma pessoa, segundo as teses behavioristas, você acha que pode controlar o comportamento humano através disso. Mas agora, segundo esse gráfico, nem gráfico é o que eu botei aqui, você consegue perceber que não há como condicionar o ser humano. Você só consegue condicionar ele enquanto ele está no modo objetivo, ou seja, no modo robozinho. Mas se ele descobrir algum dado que faça ele sair do modo robozinho e entrar no modo subjetivo, ele quebra o condicionamento na hora. Então essa é a imprevisibilidade do ser humano, quando ele pensa de outra forma. Então essa abstração humana eu chamo de linha comportamental subjetiva, que é diferente da linha comportamental objetiva que é o que ele está fazendo no momento. Então isso aqui é só uma coisa que eu botei aqui a mais. Então, como é feita a ligação entre a tese e a pré-adesão? Agora que você descobriu que a tese é uma presunção ligada a uma normalidade e uma probabilidade, e que antes você já deu uma pré-adesão, agora falta a ligação dessas duas. A ligação ela é feita desses dois modos aqui: fundamentos de estrutura real e o argumento quase lógico. Vocês podem ver que aqui é uma linha muito mais sofista do que uma linha própria da filosofia, que é aquela linha mais de saber, de tentar regular a lógica, de ter parâmetros. Aqui o parâmetro é você convencer e fazer a pessoa agir, se você não já percebeu isso. Essas técnicas quase lógicas eram muito usadas pelo Protágoras de mostrar incompatibilidades ou até mesmo compatibilidades com teses de uma forma quase lógica. E por que não é lógico isso? Porque é tudo interpretação subjetiva. Tudo isso aqui que ele falava, não existia um regulamento lógico, uma estrutura. Muitas vezes ele colocava várias falácias no meio dessas incompatibilidades e foda-se. E muitas dessas fundamentações tinham uma carga emocional. Então um exemplo de argumento quase lógico são esses daqui, ó: justiça, retorção, ridículo, definição. Vamos falar cada uma delas. Então o argumento quase lógico de justiça seria esse aqui: apelar ao que parece justo. Quando você diz, o cara tem trilhões de dólares, não parece justo a gente pegar 20% ou 10% desse dinheiro? Não parece justo? Vocês já conseguem perceber a diferença entre um argumento quase lógico para um argumento dos próprios socráticos e da lógica normal das coisas, que tentam impedir as falácias? Porque isso aqui é uma falácia, mas era muito usado por Protágoras, por exemplo, que ele mostrava uma compatibilidade. Nesse caso aqui ele está mostrando o quê? Que é compatível, pelo jeito aqui ele tem muito, então é justo que ele divida isso, porque eu coloquei uma carga emocional e eu mostrei que é compatível. Mas agora, se você perceber, não existe lógica aqui. Não é só porque uma pessoa tem muito que significa que você pode pegar o que é dela, porque isso é um erro ético, um erro contra a propriedade privada. Enfim, vamos para a próxima: a retorção. Utilizar argumentos do interlocutor. Essa daqui é muito usada, velho. Inclusive, tem muitos caras que hoje em dia fazem a argumentação lá, que eles fazem só isso. Eles estão esperando as falhas do que você está falando para debater em cima. Ou seja, eles não vão falar argumentos. Eles não vão nem argumentar. Eles simplesmente vão jogar o que você disse contra você mesmo. Só vai ficar só nessa questão, jogando o que você fala contra você e nunca vai entrar num diálogo de argumentação. Então essa é a outra técnica de carga emocional, a retorção, que acontece muito hoje em dia. O ridículo também, essa daqui é clássica, essa daqui é muito clássica. Criar situações irônicas com a argumentação, essa aqui é clássica. Muito utilizada, por exemplo, quando a gente... É porque você precisa entender.
o mundo ele não é só a argumentação pura e simples de busca da verdade. O mundo também tem esse lado mais sofista da força. E isso é usado muito por comediantes. Comediante, ele cria situações irônicas com os argumentos das outras pessoas. Você pode ver que o que eu estou dizendo aqui não é muito longe do que acontece hoje em dia. Se você parar para pensar, pessoas fazem sátiras de argumentos de outras pessoas porque é uma exposição ao ridículo. E uma exposição de ridículo é algo quase lógico, porque é o que ad hominem. Então eles não estão analisando um argumento. Mas muitas vezes tem argumentos que são totalmente ridículos. E o melhor mesmo é você ironizar eles. Então você vê como é que é importante você saber o lado sofista da força e o lado filósofo da força. É muito importante você saber esses dois lados. E não é à toa que eu estou mostrando esse livro para vocês. Porque eu quero que vocês vejam os dois lados da moeda. E nós temos a definição. Outro ponto importante. Essa daqui é a campeã. Essa é a campeã de argumentação. Essas daqui de definição. Mano, isso aqui não está no gibi. Então nós temos a definição através de uma lógica de gêneros e diferenças. Ou seja, você especifica algo para mostrar que é compatível ou incompatível. Ou então tenta diferenciar as coisas para que isso se torne algo válido. Isso aqui é muito fácil de se fazer. Você cria vários gêneros e cria diferenças para especificar, como por exemplo, olha, aquele menino ali teve uma vida sofrida, quebrou o braço, etc. Vai mostrando diferenças até que o seu argumento vire válido. Essa etimológica aqui, mano, é puta que pariu. Essa daqui você vai encontrar todos os dias. Que é o quê? Você falar que um argumento é válido por causa da origem da palavra. Principalmente o próprio autor do livro, ele faz isso. Quando ele diz que, olha, se esse negócio aqui é convencer, é vencer com outra pessoa, então o sentido da palavra é esse. Então, a argumentação é você vencer com outra pessoa, porque a origem da palavra é vencer com outra pessoa. O próprio autor, ele faz isso, ele comete esse negócio de quase lógico quando ele fala isso. Porque se você vê, Clausewitz, ele não dizia isso. Porque ele sabe que dentro das interações humanas, quando existem interesses conflitantes, logicamente que você vai tentar fazer o máximo possível para desarmar aquela pessoa e conseguir vencer. Ou seja, você vai ir para os extremos. A tendência principal é ir aos extremos. Era isso que Clausewitz dizia. Porque a natureza do conflito é isso. O cara não quer perder para você. E à medida que fica mais intenso isso, ele só vai parar quando o bang for pior para ele. Então, se o bang for pior para ele, aí ele para. Mas enquanto esse bang não começar pior, muitas vezes ele vai tentar até os extremos. Era isso que Clausewitz dizia. Mas o autor não. Ele diz que é fazer as coisas com outras pessoas, tal. Convencer é vencer com as outras pessoas. Já vi esse discurso muitas vezes. Aí o cara fala isso daí, o cara dá um tapa nele e ele reage. O cara não pode, pô. Você tem que vencer com ele, pô. Não pode ficar agressivo com o cara. Então é essa a questão. A origem de algo é o sentido dela mesma. Isso é que é importante, porque a realidade ela é dinâmica e geralmente a origem das palavras já perdeu o sentido conforme a realidade vai se moldando, mas as pessoas não querem usar a origem etimológica para explicar o sentido das coisas. E muitas vezes esse sentido é usado na adesão inicial. Por exemplo, você acredita que a origem da palavra não sei o que ela é certa? Aí a pessoa diz, é. Então você aceita x, y, porque você não pode contra-argumentar contra o que eu disse, porque você já aceitou a primeira tese minha. Então essa é a ideia principal dessa desgraça aqui, que muita gente faz. Nós temos também a parte normativa e expressiva. A definição normativa é aquilo que os dois concordam. E a expressiva, essa daqui é usada muito no stand-up. Quer definir algo por um ponto de vista particular, muitas vezes cômico. Isso aqui é o segredo do stand-up, é a definição expressiva. Por isso que tem muita gente que usa a comédia de forma mais politizada, politizando a comédia. Porque é muito fácil você usar a definição expressiva quando você faz isso, em forma de crítica. Inclusive eu não condeno, tá certo? Eu não condeno essa prática aqui, porque vocês sabem aqui do canal que eu estudo muito stand-up. Só não uso muito stand-up aqui, porque esse daqui não é um canal de comédia, mas quem sabe de vez em quando eu boto algumas coisas aqui. Enfim. E tem um papel muito importante. O stand-up tem um papel muito importante na questão de crítica.
é a mesma coisa que Sócrates fazia. Vinha os caras falavam um monte de baboseira lá pra ele, ele simplesmente jogava o argumento do cara contra ele mesmo e foda-se. Muitas vezes eles não precisavam nem usar os argumentos lógicos contra os caras. Muitas vezes os próprios caras se fudiam lá com os argumentos deles. Vamos agora aos fundamentos de estrutura real, que é outro tipo de tese, ligação de tese com a pré-adesão. Vocês sabem, né, o que é a ligação de tese com a pré-adesão. Pré-adesão eu mostrei para vocês e a tese é a presunção, vamos dizer assim. Então aqui nós temos mais. Então, qual é a diferença entre os argumentos quase lógicos e os fundamentos de estrutura real? A diferença é isso aqui, ó. O ponto de vista ligado, ele é sempre ligado a uma época. E a fixação temporal, ele tem uma fixação no tempo, que pode até mesmo ser atemporal. Então ele se liga mais com contextos, que muitas vezes podem ser até históricos, ou então com sentidos, vamos dizer assim. Mas vocês vão entender quando eu começar. Quando eu começar aqui, vocês vão ter uma ideia mais como é que funciona. Vamos para o primeiro. O pragmático é tentar fazer um vínculo causal por atos sucessivos. E isso aqui é muito normal de se acontecer. Esse vínculo causal de atos sucessivos, que também é considerado, se você fizer isso sem cautela, é considerado uma falácia. Que é aquele caso que o povo diz que uma borboleta batendo lá nos quintos dos cafundé do Judas vai causar um furacão. Mano, isso não tem nexo. Não tem nexo objetivo. A porra de uma borboleta no caralho do inferno bater uma asa e quebrar as coisas. Não tem nexo. Ou seja, é uma falácia. E aqui vocês estão vendo que não é só uma falácia, como também é um tipo de argumento de estrutura real pragmático, que é um vínculo causal por atos sucessivos. Por isso que eu botei aqui, cuidado com a bitulação. Porque se você se guiar por esse caminho, você vai dizer que os fins justificam os meios. E que as relações, elas não contêm vínculos objetivos, se você levar por esse lado. E o mais importante é que os meios, eles devem justificar os fins. Isso aqui é o mais importante. Se você perguntar para mim o que eu acredito que os meios justificam os fins, que é que a ética, ela é mais importante do que a finalidade. Ou seja, você ter instrumentos éticos é muito mais importante do que a finalidade, porque não o inverso da coisa. E outra coisa muito importante também, a análise de visão de longo e curto prazo. Nem sempre as pessoas têm essa análise ampla de longo prazo e de curto prazo, porque a vida ela é dinâmica. Nós trabalhamos com dados, pelo menos eu trabalho com dados, certo? E a gente não pode dizer que algo vai se concretizar antes de acontecer a porra do negócio, cacete. Então, até antes de acontecer, isso é uma tendência a se acontecer, que é uma visão de longo prazo. E o curto prazo, ele serve para a gente ir fisgando essas ideias para ver se está dentro do que foi planejado no negócio de longo prazo, que é a questão do Scrum. O Scrum, ele funciona desse jeito. A gente trabalha com longo prazo e curto prazo ao mesmo tempo, e sempre mudando as regras conforme o necessário. Nós não trabalhamos com um prazo definido, mas nós trabalhamos dentro de metas definidas e vamos calculando essa meta conforme vai alcançando certos objetivos. A ideia principal do Scrum, como vocês viram, é essa. Então tem que tomar cuidado com essa porra. Essa questão de vínculo causal e atos sucessivos é perigoso. É muito perigoso. Vamos para o próximo, que é o desperdício. Ou seja, aqui é um argumento em que a continuação de certa coisa, você precisa continuar essa certa coisa para evitar o desperdício. Também é outro tipo de argumentação, que seria o quê? Muitas vezes a gente faz isso no casamento. O casamento, ele está destruído, mas o nosso argumento é: nós passamos esse tempo todo juntos agora, tudo que nós construímos juntos, nós precisamos evitar que a gente perda tudo isso, esse desperdício que a gente teve. Nós precisamos continuar esse relacionamento por tudo que nós passamos juntos. É um argumento de desperdício. Isso aqui é um exemplo mais prático. Exemplo: sugestão de imitação de outra pessoa. Não precisa nem dizer isso daí, que você já sabe. E o antimodelo, esse aqui é muito usado. Esse aqui é um outro negócio que é disparado aqui, que você entra no YouTube e assiste televisão, você vê em todo canto.
o antimodelo, Romano Catão, que os sensatos têm mais que aprender com os loucos do que os loucos com os sensatos. Catão dizia isso. É você subverter uma ordem vigente. Isso aqui é muito usado no marketing digital hoje em dia, que é você subverter algo que já existe para entrar no mercado. Isso acontece muito. Você pode ver que ideologias políticas usam esse negócio de subversão da ordem como antimodelo. Só que o que você precisa saber é que muitos anos atrás os caras já faziam isso daí. Não é novo essa questão de subverter a ordem. Não é novo isso. Protágoras já fazia isso daí, velho. Contava também a história de um professor de lira que costumava fazer os discípulos ouvirem um mau músico que morava em frente na sua casa para que aprendesse a odiar as desafinações. Isso aqui, por que eu botei essa parte aqui? Eu queria que vocês entendessem que a vida ela não é preto no branco. É isso que eu queria que vocês entenderem quando eu botei essa frase aqui. Que muitas vezes o antimodelo ele é necessário para a evolução humana. Vocês precisam entender isso. Por exemplo, como eu fiz nesse exemplo aqui. Que você pode se tornar uma pessoa melhor vendo os exemplos dessa ordem vigente, vamos dizer assim. Porque uma ordem acaba, outra vem, e os erros que essa nova ordem comete vão mostrar para nós que nós não devemos ser desse jeito. Então, o antimodelo ele serve para alguma coisa, como é o caso que eu botei aqui. O professor botava eles na frente de uma porra de um mau músico, aí eles, puta que desgraça, mano. Aí eles viravam o quê? Pessoas que tinham ódio por desafinação, ficavam o quê? Especialistas. Talvez, isso é uma opinião minha, tá certo? Talvez seja esse o verdadeiro sentido de estarmos aqui na vida. Porque nós estamos vendo a maldade, nós estamos vendo a putaria e a gente está aprendendo que esse não é o caminho. Vendo a putaria, a gente está vendo que é uma desgraça. Então é a mesma coisa do antimodelo. A gente está vendo através do antimodelo que as coisas não funcionam. Essa é a ideia básica e eu queria que vocês fixassem essa parte aqui, que é interessante. Vamos agora para a analogia. Essa daqui também é outra que é muito usada, pô. Isso aqui é muito usado. Lembre-se, não existe preto no branco. Isso é uma coisa que eu queria dizer para vocês. Não existe preto no branco. Nem sempre você vai conseguir fazer uma construção lógica do jeito que os filósofos faziam. Porque existe gente filha da puta no mundo. Existem pessoas mal intencionadas no mundo. Eles vão usar essas técnicas que eu estou dizendo aqui para expor você ao ridículo, tal, para jogar você no sistema publicitário, onde é difícil você sair porque existe um gerenciamento de emoções fortes, tal. Então existe todo um jogo que você precisa preparar a sua inteligência para viver. Como aquela música lá do Titãs, é preciso saber viver. Inclusive eu vou botar ela qualquer dia aqui para vocês como músicas com lições de vida que eu posso aí direto. É preciso saber viver. E realmente isso é verdade. É preciso saber viver. Usar as coisas com inteligência. Vamos continuar. O renomado médico baiano Elzimar Coutinho utiliza a argumentação pela analogia em um livro chamado Menstruação Sangria Inútil, defendendo a tese principal de que as mulheres devem evitar a menstruação tomando uma medicação que iniba a ovulação. Ao ser questionado se isso não seria interromper uma coisa natural, diz ele que nem tudo aquilo que é natural é bom. O que ele está dizendo aqui? Quebrando um argumento de apelo à natureza. Ele desmascarou uma falácia aqui, que é o que vocês vão ver na terceira parte, certo? Um terremoto, por exemplo, é uma coisa natural e não é boa. Uma enchente é uma coisa natural e não é boa. Uma infecção é algo natural e também não é bom. Então, tanto que a gente toma antibiótico para combater. Então, a menstruação, embora seja natural, tem aspectos indesejáveis e o perigo de enfermidades graves. Então, nós temos que combatê-la com medicamentos e antibióticos, etc. Ou seja, vocês podem ver agora uma coisa que é interessante vocês saberem. Olha só como a inteligência ela interfere na questão da argumentação. Porque ele poderia, por exemplo, ter dito: esse negócio aí, ele é uma falácia. É a falácia de apelo à natureza. Ele poderia ter feito desse jeito. Mas o que foi que ele fez? Ele usou a analogia, um sistema que é praticamente sofista, para demonstrar uma falácia. Lembrando, voltar de novo. Olha, fundamento de estrutura real
dentro de uma tese pré-adesão, que é praticamente um fator de convencimento que era muito usado em técnicas sofistas, ele conseguiu usar isso para demonstrar uma falácia. Vocês sabem o que é que significa isso na minha visão, galera? Eu vou dizer para vocês o que é que significa. Significa que ele conseguiu falar com as pessoas sem parecer um idiota. Ele usou a inteligência dele para usar aquilo que as pessoas entendem. E é isso que eu acho importante de você fazer. Você pode virar um cara chato do cacete, mano. Não, isso aqui é contra-argumentação. Isso aqui é uma falácia, caralho. Falácia da porra. Não, isso é o que eu sempre digo aqui para vocês. Deus deu a inteligência para você usar. Ele faltou com a inteligência a partir do momento em que ele se expôs como um idiota. Porque é isso que é uma pessoa que fala de falácia direto. Você precisa usar a linguagem adequada. Lembra-se do que foi que eu disse. Falei atrás, há muito tempo atrás. Deixa eu ver onde é que tá. Eu falei se eu não me engano, foi na aula 2 que eu já falei sobre isso. Sobre as condições. As condições de uma argumentação. Aqui, os campos da argumentação. Novamente, linguagem comum. Linguagem comum. Ou seja, não adianta nada você defender a verdade e os filósofos se você não tem uma linguagem comum que as pessoas consigam entender. Então, palmas para esse cara. Palmas para esse cara. É isso que eu tenho a dizer. Palmas para esse cara porque ele conseguiu, através de um sistema sofista, defender a verdade. Sem precisar dizer, não, aqui é lógica dos sofistas e tal. Eu não vou fazer isso daí não, porque tem que ter a lógica dos socráticos, caralho. Vocês estão vendo? Isso aqui é importante. Não tem esse negócio de preto no branco. Se existe algo que está aqui, que dá para você usar e dá para ajudar as pessoas a entenderem certas coisas, você usa. Se pelo meio pragmático você consegue expor uma falácia, usa. Se pelo meio de desperdício você conseguir fazer uma pessoa entender uma coisa, usa. Isso aqui é importante. Você pode usar um argumento quase lógico que dentro dele expõe uma falácia. E as pessoas vão entender pelo fato do argumento quase lógico ter um apelo emocional. As pessoas vão conseguir entender e vão se conscientizar daquilo. Vocês estão vendo que não é preto no branco as coisas? Isso aqui é mais importante, porque tudo aquilo que tem carga emocional, as pessoas entendem melhor. E quando você é desprovido de carga emocional, aí ninguém vai conseguir entender. Que é a questão também, o último não, ainda falta o fator persuasão aqui. Recurso de presença é a importância do storytelling. Ou seja, você ganha mais presença e mais influência quando você conta histórias. E as pessoas, elas aprendem mais também. A demonstração pela consciência e experiência, como vocês já sabem. E outro detalhe importante, que eu já falei aqui zilhões de vezes. Isso aqui é um argumento que eu achei muito foda. Um argumento que eu achei muito foda, por isso que eu vou compartilhar esse argumento com vocês. Está lá dentro do livro. Nunca trata-se de fraqueza e força. Vencer na vida não trata-se de você nascer forte ou nascer fraco. Ele trata-se desses 3 pontos aqui. Sagacidade, habilidade e sabedoria. Você pode nascer no lixão. Você pode nascer na de pior desgraça que pode existir na face da terra. Se você tiver sagacidade, habilidade e sabedoria, é capaz de você conseguir sair. E o que são esses 3 pontos? Sagacidade. Você conhecer a putaria do mundo. Você conhecer as putarias do mundo. Segundo, habilidade. Nunca deixar de afiar o seu machado. Ou seja, você sempre precisa estar prezando pela sua inteligência e pela sua experiência nas coisas. Buscar pontos de vistas. E isso aqui é a parte técnica de você. Você sempre precisa ser mais técnico. E por último, a sabedoria, que é você treinar a sua inteligência. Eu já falei para vocês o que é sabedoria para mim. Sabedoria é uma inteligência lapidada. É isso que é a sabedoria. Então, sagacidade, habilidade e sabedoria são, vamos dizer assim, a obra-prima, que não importa se você é fraco ou forte, desde que você tenha sagacidade, habilidade e sabedoria. Você consegue fugir de muita coisa. Vamos ao último fator, que é o fator persuasão. Esse é o último fator aqui, que é para vocês ir dormir de boa na casa de vocês. Vamos lá. O que faz uma pessoa ser persuadida? Esse é o detalhe crucial.
o que a sua influência faz? O que faz, através da sua influência, as pessoas agirem de forma diferente ou pensarem de forma diferente? Que é isso que é a persuasão. A pessoa, ela vê o mundo de outra forma. Você consegue... É muito diferente de você convencer. A persuasão, você está dando, vamos dizer assim, uma nova forma de visão para a pessoa. Quando você convence ela, ela diz, ah, tá bom, beleza, que é aquela questão lá daqueles argumentos, tal. Seus argumentos são válidos. Mas a persuasão, você muda completamente a visão dela. E isso tem a ver com o que os outros ganham. O que os outros estão ganhando. Lembre-se, o mundo é feito com uma lógica de interesses. As pessoas têm interesses. Nenhuma pessoa é desinteressada. Essa é a primeira coisa que você precisa saber. Se você age com caridade, você tem um interesse de ser caridoso. Não existe esse negócio de ser interesse. Assim como não existe imparcialidade. Você não consegue ser imparcial. Você não consegue ser desinteressado e você não consegue ser imparcial, por mais que você queira. E o que os outros ganham? Isso aqui é muito importante. Lembra do contato positivo que eu falei na aula anterior? Que o contato positivo é ouvir e ver, que é você ter a experiência, ouvir e ver realmente. Então, o contato positivo vai fazer com que você beneficie a outra pessoa também. E tudo é interesse, então tudo na vida é um interesse? Essa é a grande pergunta que eu vou deixar para vocês responderem por si só. Vocês acham que tudo na vida é um jogo de interesses? Então, o que são os interesses em comum? Essa é a minha pergunta. Será que não existem interesses em comum que nos fazem progredir? A lei do progresso da humanidade não tem a ver com interesses em comum, ou será que sempre estamos pautados a interesses próprios? Então tá aí uma pergunta. Desinteresse é uma fantasia de cavaleiro branco. Se você perceber, tudo na vida tem um interesse. Tudo na vida tem um interesse próprio, um objetivo. Mesmo que digam que não tem um objetivo, existe um objetivo inconsciente lá. Então esse negócio de desinteresse por completo é uma fantasia. Sensibilidade aos valores dos outros também é uma coisa importante para você saber o que as pessoas querem. E os valores éticos devem prevalecer, principalmente os que eu deixei aqui. Mas isso é uma visão, como sempre, é uma visão minha, tá certo? Quais são os valores que devem prevalecer? Responsabilidade, liberdade, não agressão, propriedade privada, caridade e, sempre que possível, perdão. Esses são os valores éticos que eu considero os melhores e aqueles que devem ser seguidos à risca. São esses daqui. E vamos agora para o próximo passo. Agora que a gente já discutiu o que os outros ganham, que temos que analisar o que os outros ganham. E depois, os homens são racionais porque as emoções predominam. Isso aqui já é coisa do Bostil. Quem assistiu o vídeo do Bostil sabe a resposta. A velocidade e a percepção das emoções fazem elas ser mais rápidas. Cores emocionais básicas. Vamos falar sobre isso agora. Então, nós temos que existem sensações e experiências e as cores emocionais seriam tipo a base das nossas emoções, vamos dizer assim. Mas uma coisa que é importante é que todas as nossas sensações e nossas experiências tem um certo consenso lógico através do hábito e nós temos um mapeamento daquilo que sentimos, mesmo que seja inconsciente. E o controle é hábito construído. Ora bolas. Então aqui é a questão da inteligência emocional. Tudo isso aqui, consenso lógico, mapeamento, controle dos hábitos é inteligência emocional. Só que eu botei de forma diferente para vocês poderem entender mais, especificando outras áreas da inteligência emocional. Então nós temos as emoções disfóricas e as emoções eufóricas, que estão aqui. Tristeza, raiva, medo, alegria, amor. E temos as combinações, ciúme, mágoa, saudade. Isso aqui é o básico que está no livro. Agora uma coisa que eu preciso dizer para vocês. O guia dessa parte aqui é Santo Agostinho, tá certo? Então muita coisa que está aqui tem a ver com Santo Agostinho, naquela questão de sensível e utilidade, que existem coisas que a gente percebe como sendo sensível, outras coisas que a gente percebe como de utilidade, etc, etc. Só que aqui eu tenho um questionamento, que eu discordo de Santo Agostinho, que é aquela questão de que ele diz que o homem pensa emocionalmente no futuro. E ele deveria ser assim? O homem pensa no futuro com a razão? Ele deveria. Mas ele não faz. É aquela coisa. Eu sei que era melhor eu agir assim, mas eu não vou fazer.
Ou seja, é uma questão de que se convenceu, mas não foi persuadido. E pessoas que pensam no futuro com a razão são esses aqui, ó. Marketing digital, cético e realista ao mesmo tempo, trabalha com dados e as pessoas com inteligência emocional e principalmente growth hacker. Todas essas pessoas são tipo aquilo que Santo Agostinho não pensou, que é aquela questão de que as pessoas pensam no futuro só com base na emoção, nunca com a razão. Esses tipos de pessoas aqui, eles lidam com a emoção e a realidade como dados e coisas que estão sendo construídas. Cada dia é um dia. Basicamente seria essa a ideia. E é por isso que o futuro ele se torna um pouquinho diferente, se torna um pouquinho mais racional, porque a gente está lidando dinamicamente com atualizações. Naquela época era impossível pensar desse jeito. Fora também que é aquilo que chamam de impacto perceptivo, que é aquilo que nos traz influências e incentivos, que são os poderes que eu falei lá no Bostil, o ambiente e as ideologias que a gente está permeada. Tudo isso tem um impacto na nossa percepção e a questão da utilidade. Então, segundo o livro, que ele se baseou em Santo Agostinho, a alegria ela tem a ver com utilidade. Só que eu digo para você que a utilidade é um interesse e não uma emoção propriamente dita. A alegria ela é um resultado, o interesse é uma presunção do resultado, ou seja, é uma expectativa de um caminho desejado. Então não pode dizer que a alegria ela é simples utilidade, a alegria ela é útil, porque muitas vezes a gente tem alegria por algo inútil, algo fútil, por exemplo. E não tem utilidade alguma. Ou seja, a alegria é um resultado e a expectativa desse resultado pode até trazer efeitos de uma alegria antes da gente ter a coisa na nossa mão e sentir ela plena. Mas geralmente a alegria ela é um resultado e nasce através da presunção, ou seja, um certo interesse. E esse interesse é que é útil. E é isso que nós vamos falar agora sobre o que é mais importante, porque ele diversifica o que é útil e o que é sensível, e o que é concreto e o abstrato. Vamos por partes. Vamos por partes, que nós temos o útil e o sensível. O útil é aquilo que eu disse para vocês. Nem sempre algo que é útil nos traz sentimentos. Muitas vezes coisas que são inúteis nos trazem sentimentos também. Então essa questão de utilidade com emoções como por exemplo a alegria não tem nada a ver. E o que é mais importante? O útil, ele é apenas uma presunção das coisas. O que é mais importante para as emoções é o sensível. E o que é o sensível? É como nós vamos validar a experiência daquele momento. A nossa valorização ela irá ser muito mais forte do que a utilidade propriamente dita. E geralmente ninguém se importa com valores concretos na prática. Ou seja, o que estamos vendo, o que eu estou dizendo aqui é o que é, não aquilo que eu queria que fosse. Se você perceber, nós como seres humanos não ligamos muito para a questão de utilidade, a não ser que a gente tenha um trabalho lógico e toda aquela coisa de inteligência emocional, aí sim a gente começa a ver essa questão de utilidade com mais lógica, etc, etc. Geralmente a gente vê mais a experiência como mais importante, muito mais do que a utilidade. Por exemplo, quando você compra um celular da Apple, sendo que você tinha um 14, aí você compra o 15, que a diferença é quase nada, você está ligando com a experiência e não com a utilidade. Ou seja, na prática, tudo aquilo que os valores sensíveis são muito mais importantes do que qualquer outro valor, seja utilidade, ou concreto, ou abstrato, foda-se. O importante é o valor sensível. A hierarquia sensível da experiência e a valorização daquela experiência, ela quebra todas as barreiras. Por que isso acontece? Eu vou te dizer o porquê. Porque a utilidade, ela é uma racionalização, certo? É algo que é tipo aquela coisa, aquela velha premissa lá, lê para inglês ver. É porque geralmente a utilidade é algo que a gente bota pro nosso superego para dizer, olha, isso aqui é certo, tá certo? Isso aqui eu tô seguindo uma regra, tô seguindo a risca, tá certo? Então ela é uma racionalização. A utilidade em si, ela é uma forma de racionalização. Ou seja,
ela não é mais forte do que a parte sensível. E tá aí a importância da inteligência emocional. E vamos para agora adentrar na parte sobre os sentimentos em si. Isso aqui foi criado por nós, os seres humanos. Essa questão de tristeza, raiva, medo, alegria, ciúme, mágoa, saudade, são palavras criadas pelo ser humano para certas sensações. Essa é a parte mais importante para você conseguir compreender que você fala sobre sentimentos, mas só que eles podem ser outras coisas que você nem imagina. Como, por exemplo, você acha que a alegria é tristeza, que tristeza é alegria, porque nós estamos tentando apalpar o que não pode ser palpável, que é a questão dos sentimentos. São sensações que a gente tenta descrever através de palavras. E é isso que você precisa entender. Por isso que eu fiz essas anotações aqui sobre os sentimentos que dá para você seguir como norte. Então vamos lá. O que é a tristeza? Geralmente a tristeza ela é caracterizada como uma falta. E essa falta ela é o quê? Você sente algo errado ou alguma coisa faltando. Geralmente a tristeza, agora você vai conseguir entender, compreender, que na verdade a minha ideia é que você compreenda o sentimento. Você vai ver que a tristeza ela vem desse jeito. Porque eu gosto de ancorar. Quando eu digo ancorar, é porque eu vou que nem um sniper. Eu vou que nem um sniper e vou direto na ferida logo de uma vez só. Então, se você identificar, a tristeza ela geralmente tem essa sensação. A raiva ela é uma frustração. Geralmente, quando você se frustra, obviamente que você tem raiva. Então, não obter o resultado esperado geralmente é raiva. Ela se manifesta como uma raiva. Se você quiser entender o porquê que você tem raiva, é porque alguma coisa te deixou frustrado. Medo geralmente é você desconhecer alguma coisa. O desconhecido, ele é um medo ou uma probabilidade de algo que você não pode controlar, ele é o medo. Não ter o controle da situação. Esse aqui é o sentimento medo, ele é nada mais do que você não ter o controle da situação. Vamos para a alegria agora. A alegria é uma probabilidade ou uma certeza de algo que você espera obter. Então, geralmente o sentimento da alegria, ele é obter o que você espera ter. Você fica feliz. E esse sentimento é isso, nada mais do que isso. E vamos para o amor. O amor, ele é um reconhecimento. Quando você entende que o amor é um reconhecimento, você está reingressando. Quando eu digo reingressando, é porque você está como se fosse o seguinte. Deixa eu tentar explicar isso de uma forma melhor. Quando a gente vive em tempo e espaço, a gente tem a nossa existência, certo? Que a gente tem que estar sempre se validando. E existe o fator reconhecimento, que é o fator crescimento. Que é as nossas análises entre um ponto A e um ponto B. Aquilo que a gente é, aquilo que a gente era e aquilo que a gente vai ser. Geralmente aquilo que a gente vai ser a gente nem se preocupa, quer que se foda. E o amor ele faz parte dessa junção de reconhecimento. Então ele é muito mais um lapso de tempo, como eu já disse em vídeos anteriores, que não existe amor à primeira vista. Você está aí com vontade de dar uma galada. Essa é a verdade. Esse negócio de amor à primeira vista é ridículo. A verdade é que você quer é botar seu mangusto para fora. Essa é a verdade. Porque o amor ele é um lapso de convivência. Um lapso temporal de uma convivência. Ou seja, o reconhecimento ele necessita que você conheça uma primeira vez. E que isso se torne cada vez mais sólido. E através desse reconhecimento, dessa solidez, aí começam outros valores, como por exemplo fidelidade, respeito. Isso vai se construindo, é algo construído. Vamos para o próximo agora, que é o ciúme e a mágoa, que são combinações. Então a combinação de amor e medo traz o ciúme. Lembrando que o amor é o reconhecimento e o medo ele é você não ter o controle da situação. Então geralmente a pessoa que sente ciúme, ela não
ela sente que não tem o controle da situação, ao mesmo tempo em que ela está presa ao reconhecimento, que é o amor, que é o lapso temporal e a convivência. Então isso vira o ciúme. A mágoa, ela é raiva mais o amor, ou seja, existe o sentimento de reconhecimento e existe o sentimento de frustração. Você não obteve o resultado esperado, mas mesmo assim está com a pessoa no lapso temporal de convivência. E a saudade é o amor e a tristeza. Ou seja, existe um reconhecimento anterior que está junto com algo faltando. Ou seja, quando você está longe da outra pessoa, que você tem um reconhecimento, que tem um lapso temporal, você sente falta, sente tristeza, que é sentir algo errado ou faltando. Então aqui temos os sentimentos básicos. Isso aqui tem muito mais coisa em cima dessa porra, mas é bom que eu dei uma explanada bastante legal sobre isso. Vamos agora à hierarquia dos valores de as perguntas mágicas de conscientização e seus perigos. Eu falo direto sobre a questão da conscientização porque isso é de extrema importância. Porque conscientização ele é como se fosse uma fixação em um ponto. É isso que é a conscientização. A gente pega uma pessoa e bota ela para se fixar em alguma coisa. Conscientização é isso. E é através da conscientização que temos os fanáticos e inclusive a própria intolerância e o fanatismo, ele vem da conscientização. Porque, como eu disse para vocês, conscientização é quando a gente faz uma pessoa ir para um ponto. Aí, se a pessoa fica nesse ponto e não consegue expandir essa conscientização, ela começa a engessar em cima daquela consciência que ela acredita ser a verdade. E aí vira um fanático. E quais valores são mais fortes? Para você, qual é o valor mais forte na sua vida? Isso aí é uma pergunta que eu vou deixar em aberto para vocês. E os centros de conscientização? Eu acho que vocês pegaram bastante conteúdo hoje, viu? Hoje foi conteúdo pra cacete, mas tá quase acabando, galera. Vamos só falar sobre os centros de conscientização. Antigamente os filósofos antigos chamavam isso aqui de lugar. O que seria essa questão de lugar? Porque nem sempre a gente vai lidar com pessoas que têm consciência da situação. Aí o que acontece? Os filósofos de antigamente, eles pegavam e puxavam a consciência de uma pessoa para um determinado ponto, através de gatilhos. E esses gatilhos são chamados de lugar, e o que eu chamo de centro de conscientização. Essa parte aqui está no livro, mas está com outro nome. É porque eu chamo de centros de conscientização. Agora vocês vão entender o quanto é perigoso esse joguete de conscientização. Vamos lá. Quantidade. Quanto maior ou mais, melhor é. Geralmente as pessoas que querem conscientizar as pessoas por quantidade, elas vão usar estatísticas e vão usar o universal para dizer que o argumento é válido. Ou seja, olha só quantas famílias agora, antigamente não tinha, olha só as estatísticas aqui, ó, da família que antigamente não tinha, olha só as que tem agora, quanto mais melhor. Existe também a de qualidade. A de qualidade ele é o inverso, que é a especialidade, a raridade e a visão única. A visão geralmente é como se a pessoa botasse a sua visão, algo que é seu. Isso aqui também é muito utilizado na questão de conscientização, porque você tenta conscientizar a pessoa de que aquilo é dela. Você vai ver muitos canais do YouTube fazendo isso daí, essa conscientização como qualidade, botar elas como se o negócio fosse delas. Também nós temos a conscientização de forma de qualidade na questão do Carpe Diem, que foi muito usado, até hoje isso é usado, velho. Quando existe aquela pessoa que fala aquele argumento, você precisa aproveitar a vida, porque quando tiver mais velho, você vai ter perdido a sua adolescência com idiotice. Isso é um argumento de conscientização por qualidade. Você quer mudar a consciência da pessoa quer que ela mude sua consciência através da raridade, ou seja, a juventude é algo que não volta mais, você precisa fazer as coisas agora. Isso é um argumento de qualidade, que nem é um argumento na verdade, é uma forma de você conscientizar a pessoa. Nós temos o de ordem, esse daqui também,
Essa daqui é outra também que é muito usada. Conscientização através de ordem. O que vem antes sempre será superior. Que é aquela questão dos anos 80, 90, mais foda do que a geração Z, etc. Isso aqui é muito usado. Apelo ao passado e à nostalgia. O argumento hierárquico, pois estava lá antes de tudo, por isso que é mais foda. Então isso é outra forma de conscientização por ordem. Nós temos muito essa questão do argumento hierárquico, por exemplo, no posto número 1, 2, número 3, primeiro, segundo, terceiro, etc. Sobre a essência, conscientização por essência. Ela é uma busca de origem, ou uma busca ética, um controle ético, um DVC, elementos necessários para alguma coisa, códigos de ética, cuidado para não sair da realidade, que é muito perigoso quando você leva uma conscientização de essências e o espelhamento naquilo que é essencial. Vocês podem ver que geralmente essa é a maior forma de eu conscientizar as pessoas. Eu conscientizo elas por essência, se vocês perceberam bem. Eu uso bastante dessa conscientização. E eu quero que vocês aprendam todas essas formas de conscientização. Mas lembre-se, grandes poderes são grandes responsabilidades. Pessoas. Essa daqui também é outra, mano. Essa daqui é foda. Muito usado na política. Porque nós temos aquela questão da caridade. Falar sobre pessoas e coisas sociais. Para dar formas de conscientização. Isso aqui é usado pra cacete, mano. Até botei essa frase aqui do Sarney. O mercado não resolve os problemas da fome, das doenças e da segurança. Isso aqui é um discurso do José Sarney que está no livro. Ele falando que o mercado não resolve a fome, não resolve as doenças e não resolve a segurança. Aí a minha pergunta é, e o Estado resolveu? E o Estado, ele resolveu? Ou ele está resolvendo? Por que ninguém nunca pensou nisso nessa época? É isso que eu não entendo, velho. Por que não pensaram nisso na hora que ele falou essa pérola? Isso aqui é uma pérola que todo o ANCAP devia, tipo, botar na geladeira deles. Botar todo o libertário, o ANCAP devia ter todo dia na geladeira e olhar para aquilo dali e pensar. Existiu um homem que disse que o mercado não resolve a fome, a doença e a segurança. Aí vem a questão, logística de comida. Outra questão, vacina. E outra questão, segurança privada. Então, de onde é que vem isso? Eu não sei, respondam aí. De onde é que vem isso? Vamos para a próxima. A próxima é a última. A existência. É melhor aquilo que existe do que aquilo que poderá existir. Isso aqui é basicamente você colocar medo na pessoa. Muito usado para quem quer fazer você desistir daquilo que você está fazendo. Como por exemplo, mano, o que você está fazendo não está dando resultado e provavelmente não vai dar resultado o que você está fazendo. Então eles colocam essa questão de conscientizar você que pode não existir o que você está fazendo. Então eles priorizam aquilo que se tem no momento. Vocês vão ver várias pessoas tentando conscientizar as pessoas baseado nisso. Deixar de lado o pode ser, se apegar àquilo que tem. O medo como arma do desconhecido sempre é o e se. Então está aí as formas principais de centros de conscientização. E o que é mais importante no final dessa aula? Essa aqui é a parte mais importante sobre tudo que você viu hoje. Sempre o processo de persuasão ele tem que ser algo que você ofereça alguma coisa para outra pessoa. Lembre-se que tudo que eu ensinei aqui hoje pode tornar você um filho da puta ou pode tornar você uma pessoa melhor. Vai depender da sua inteligência. Isso é que eu acho importante deixar aqui para o final dessa aula. E outra coisa, pode ser usado para fazer zoeira, como eu estou dizendo aqui? Pode. Você viu que tudo que eu disse sobre conscientização, emoção, lidar com as emoções das outras pessoas, pode fazer você virar um filho da puta. E isso aqui é a base da manipulação das pessoas. Mas eu digo uma coisa, você tem responsabilidade por si só pelas coisas que você faz. Por isso, eu digo, se você acha que é inteligente você usar isso para manipular as pessoas, mano, usa aí, velho. E depois no fim, não chora. Só isso que eu tenho a dizer pra você. Depois não chora, velho. Se der errado algum dia, eventualmente, aí não chora, velho. Você escolheu esse caminho. E é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Ela foi bem longa. E se gostou, dê joinha, compartilhe. E até o próximo vídeo, galera. Valeu.